Você saberia responder a alguma dessas perguntas? Olá, que tal? Bonjour, où voulez-vous aller? 日本語が話せますか? Is there a supermarket near here? Pois é, gente, eu também não sei responder essas perguntas, até porque não é todo mundo que sabe muitas línguas estrangeiras, não é verdade? Hoje a gente quer falar para você que acha que não conseguiria aprender uma língua nessa altura da vida, independente da idade que você está, e a gente quer te dar algumas orientações. Eu tô aqui com o Andric Risso, que é professor de francês, é embaixador da Francofonia das Américas. Francofonia das Américas e também fala espanhol, né? Então a gente trouxe você, Andric, para falar para as pessoas assim, quem acha que nunca pode aprender uma língua não é um bicho de sete cabeças. Existem algumas orientações, umas diquinhas para aprender? Então, claro que todo mundo pode aprender uma língua estrangeira. Basta ter vontade, tá? Não importa a idade, todo mundo tem a cabeça boa, todo mundo pode se esforçar e aprender um novo idioma. Tem até pessoas que já fizeram cursos, né, que quase se formaram, digamos assim, mas às vezes não conseguem mesmo falar. Isso é comum? Sim, isso é comum por causa da timidez. Então, a pessoa tem que ter em mente que o aprendizado de uma língua estrangeira é um processo comunicativo. E para se comunicar, você não pode ser tímido, você não pode ter timidez. Você tem que ousar, você tem que ter vontade de ir além e você tem que se atrever. Então, se você está aprendendo uma língua estrangeira, você tem que ter vontade de se comunicar. Nessas frases que a gente viu aqui no início, as duas que você falou, uma em francês, outra em espanhol, o que elas querem dizer? Então, a espanhol, eu perguntei como você está, e em francês eu perguntei onde você quer ir, simplesmente. Porque é uma frase do dia a dia, né? Porque quando a gente viaja, o que a gente mais usa são essas frases que, por exemplo, a gente não sabe onde chegar em tal lugar e a gente pergunta, a gente pede informação na rua, a gente vai comprar um medicamento na farmácia, a gente vai comprar um pão na padaria. Então são frases simples e que são extremamente úteis para quando a gente vai viajar ou quando a gente vai interagir com uma pessoa de um outro país. O espanhol e o francês são algumas das línguas latinas. Isso quer dizer que elas têm origem no latim, assim como o português. Por isso, acabam sendo um pouco mais fáceis de aprendermos. Mas o francês é uma língua que é irmã do português, é uma língua que também veio do latim, assim como o espanhol também. Então tem muitas semelhanças. O que a gente pode fazer é identificar essas semelhanças e tentar fazer como uma comparação, buscar a facilidade a partir daí. Porque você vendo que a língua é similar, você vê que é possível aprender de uma forma mais fácil, uma forma mais simples. Isso acontece com o espanhol também? Isso acontece também com o espanhol. O espanhol é ainda mais parecido com o português, só que tem alguns falsos amigos, é o que a gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas mais se enganam com o espanhol é que ele chega a ser tão fácil, tão parecido, que a gente não precisa estudar ou algo assim. O francês, especificamente, é uma língua apaixonante por quê? Sim. O francês, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, se apaixonam pelo francês porque é uma língua que transmite um romantismo. Quando a gente começa a falar francês, as pessoas logo se encantam, se apaixonam, e também porque a cultura francófona ela é muito bonita, ela é muito rica e consegue atingir o coração das pessoas. O francês hoje em dia é a segunda língua mais estudada no mundo, ela só perde para o inglês. Porque as pessoas, primeiramente, elas querem viajar, elas querem ir à França, elas querem ir ao Canadá, e porque o francês junto com o inglês é o único idioma que é falado nos 5 continentes. Então é muito importante para quem quer viajar e também para quem quer estudar fora. A França é um dos países pioneiros no ensino superior. Então muita gente vai estudar na França, muita gente quer estudar e imigrar para o Canadá também. E o francês é um idioma que abre muitas portas. Então os principais motivos são viagem, estudos e principalmente trabalho. Para a gente terminar nossa entrevista, tem algumas palavras francesas que a gente já fala e nem sabe que são francesas? Claro, muitas. Como, por exemplo, abat-jour, pêche clair... Souplar? Souplar. O inglês é a língua mais procurada pelos alunos. A Bárbara Surur é professora de inglês. E o inglês, assim, é muito procurado, é a língua mais falada, né? Mas também tem algumas dicas, assim, de quem pode aprender mais. Não adianta só estudar um tempão e não conseguir falar, né? Não adianta. Na verdade, assim, quem aprende mais não tem essa muito, porque
qualquer pessoa em qualquer idade consegue aprender. Não tem limitação, não tem... A dificuldade é um pouco maior à medida que passam os anos, né? Tanto que a idade ideal assim, para você começar é bem novinho. Tipo, com quantos anos? Olha, eu vou dizer pra você assim, logo que aprender a falar, já é bom começar a introduzir. Porque aí a criança já vai formulando o cérebro dela, é uma questão física mesmo, é uma questão fisiológica. O cérebro da criança já vai sendo formulado, já acostumado a fazer duas línguas diferentes. Então ele não vai ter aquele bloqueio que a maioria das pessoas encontra de conflito de línguas, entendeu? Ela não vai ter, a criança quando ela já é ensinada desde pequena, ela não tem essa questão de uma segunda língua. Porque para ela, as duas línguas já são a primeira língua. Então, ela já flui muito melhor. Mais algumas dicas para você aprender e ganhar fluência em qualquer idioma. Use e abuse de aplicativos e redes sociais. Aproveite seu smartphone também para estudar. Acesse páginas de outros países, siga artistas estrangeiros, sites de notícias, etc. Mergulhe de cabeça no idioma que você quer aprender. Ouça músicas, assista filmes, com ou sem legenda, mas sempre com atenção às palavras e expressões. Monte uma programação regular de estudo. Reserve um horário para estudar todos os dias, mesmo que sejam 15 minutos. Aprenda novas palavras. Deixe a timidez de lado. Sempre que tiver a oportunidade de conversar com um estrangeiro, não deixe de trocar ao menos algumas palavras. A internet ajuda hoje? Muita coisa. Tem aplicativos no celular que eu carrego para todos os lados. Deu uma folguinha, tô na hora do almoço, tô descansando um pouquinho, eu pego o aplicativo, vamos lá, tá sempre antenadinha. Tem site de gente que gosta de aprender também e que você pode fazer ligação e ficar conversando. Então, tipo, com certeza a internet ajuda e muito. Agora, gente, a Bárbara, além de ser professora de inglês, vou dizer para vocês que a gente está na frente desse quadro aqui e esses rabisquinhos não foram feitos por crianças. Esse aqui é uma língua, ela fala o japonês, que pra gente, assim, parece ser uma das mais difíceis. Mas na verdade não é. Não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? A grande dificuldade é o alfabeto diferente, porque o japonês ele trabalha com 3 alfabetos ao invés de um só, como a gente faz. E então, assim, ao contrário do espanhol, do inglês, do francês e de tantas outras línguas, né, que usam o mesmo alfabeto que o nosso, uma das grandes dificuldades é a mudança do alfabeto. Aprender uma língua oriental é muito difícil, é muito diferente, né? É bem diferente, mas a maior dificuldade, na minha opinião, é a falta de prática, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que se interesse pelo japonês, por um mandarim, por um coreano. Pelo menos na nossa região é bem difícil de encontrar. O inglês é muito mais fácil, porque as pessoas às vezes precisam para trabalhar, precisam para viajar, então optam pelo inglês e aí você encontra pessoas para poder praticar. Já o japonês é mais complicado, então você não tendo com quem praticar, você acaba enferrujando um pouquinho, entendeu? Isso aqui é uma frase? Não, isso é uma saudação, é um konnichiwa. Que é o equivalente ao nosso oi, que a gente encontra um amiguinho na rua, oi! Não, konnichiwa em japonês. Sayonara, minasan!